Olá, pessoal do Para Sempre Urbano. Paulo Dogé, Bruno Estanque, Pablo Araújo, Beto Ângelo. voltamos a conversar aqui. Ô Bruno, você falou que tinha um conceito que você queria aplicar, né? Mas antes, deixa eu só formatar uma frase aqui que de repente as pessoas podem pensar: pô, o Paulo não deixa ninguém visitar. Não, não é isso não. Não foi isso que eu disse. Presta atenção. Antes do médium entrar na nossa casa, antes de entrar, nós recomendamos que ele visite 3, 4, quantos terreiros for possível, para ele entender que ele quer entrar na nossa casa. Muitos voltam, muitos não voltam mais, porque encontraram em outra casa. Isso eu acho normal. Mas a partir do momento que entra na nossa casa, até receber uma graduação que nós damos a liberdade não, é que assim que é permitido, né? Sim. Aí sim pode, não é que eu proíbo não, viu? Eu sou contra sim. Tá, naquele momento que está se formando a coroa do médium, nós estamos fazendo a entrada na nossa família, né? Vamos falar assim. Não pode. Isso na nossa doutrina, tá? E o Bruno tem um conceito, né, Bruno? Qual que é esse conceito? Porque na minha tradição é assim, nós temos a graduação. Eu adoro quando você fala minha tradição. Eu adoro. Sabe por quê? Porque assim, eu acho que a Umbanda se baseia em tradições. Mas é claro. Eu acho um absurdo. A força está na tradição. Eu acho um absurdo quando uma pessoa quer assim, não, agora já mudou, sabe? Eu acho um absurdo. Não. Depois eu até posso falar, eu até gostaria de falar a respeito disso, mas é assim, o conceito que eu digo, na minha tradição, na nossa tradição, ela é graduada, ela tem uma graduação. Na nossa também. Então, assim, o seu eu conheço porque ela vem do primado, né? Assim, a gente tem o hábito, é a mesma coisa, viu, Paulo? O médium, para entrar, por exemplo, na casa, ele tem que participar pelo menos de 3 a 4 meses no espaço de fiel adepto, né? Depois, se for, ele pode conversado, ele entra para fazer parte da corrente mediúnica, mas ele ainda não vai passar por uma iniciação. Durante esse período, ele tem toda a liberdade de conhecer quantos lugares ele quiser, né? Agora, a partir do momento que ele for iniciado na nossa tradição, ele tem um vínculo, aí sim ele passa a ter um vínculo familiar e é sim orientado para que deixe de visitar. Mas não é porque é proibido e porque eu não quero que vá visitar, porque vai pegar carga, não é nada disso, isso é bobagem, né? Eu até penso. Na verdade é porque assim, a partir do momento que ele é integrado à família, ele vai passar por um processo de iniciação, ele vai passar a receber fundamentos, elementos da nossa tradição, ensinamentos que pertencem à nossa tradição, que não é aberto, é sigiloso, né? E aí ele passa a ter um vínculo. Enquanto ele não tiver absorvido chegar até determinado grau, que ele tenha absorvido a nossa doutrina, a nossa forma, a nossa tradição, não é recomendado que ele visite, porque ele ainda não tem o discernimento suficiente de saber diferenciar as coisas. Então ele visita, por exemplo, ele pode visitar a tua casa e ir lá e falar assim: nossa, lá eles fazem um negócio legal, e na casa onde eu tô, na minha família, não faz, e tá errado porque não faz. Ele não tem discernimento de entender que não é porque não faz que está errado, é porque é outra tradição, pertence a tradições diferentes. A mesma coisa ele ir numa casa onde não faz o que nós fazemos e também criticar e falar que está errado a forma daquela casa trabalhar, né? Eu sempre falo assim, não tem o certo e o errado, existe o diferente, dentro, claro, de um enquadramento moral e enquadramento religioso, né? Eu falo sempre do enquadramento religioso, porque tem um enquadramento religioso. A mesma coisa falar, a Umbanda é a manifestação do Espírito para praticar a caridade, então ela só faz o bem, ela é religião. Se você vai num lugar onde está se praticando amarração, trabalhos de vingança, aquilo não é Umbanda, eles podem até estar chamando de Umbanda, mas não é Umbanda que eles estão fazendo. Ou uma tabela de consultas. Também, tabela, né? Também. É prática, aquilo é prática mediúnica, é mediunismo. É mediunismo, mas não é Umbanda. Umbanda tem um enquadramento religioso aí. Então eu indico que não visite, é determinado que não visite por conta disso. E mesmo assim, depois de determinado grau, ele pode visitar acompanhado de um sacerdote, porque eu já falei disso, que tem uma estrutura sacerdotal, né? Por isso que eu diferencio sacerdote e dirigente. Todo dirigente é um sacerdote, mas nem todo sacerdote é um dirigente. Por quê? Porque na nossa estrutura, que não é a mesma estrutura de outros, né?
O sacerdote é só depois de 7 anos. Né? Quando ele fecha a coroa, ele tem um fechamento de coroa e tal, ele já é considerado um sacerdote porque ele tem anos de religião. Acompanhado de um irmão, na verdade ele é um irmão mais velho, então acompanhado de um irmão mais velho ou comigo. Porque eu, quando vou visitar a casa, eu chamo alguns médicos da minha casa, alguns filhos da minha casa. Falo, ó, eu vou visitar tal casa, querem ir comigo? É minha família indo visitar outra família. Agora eu convido aqueles que já podem, os que ainda não. E ainda tem uma outra questão, né? Tem o trabalho energético que está sendo feito, né? Porque aquele médio, aquele membro, ele não é um iniciado, ele está sendo iniciado. E como ele está sendo iniciado, está sendo feito um trabalho energético, um trabalho de direcionamento energético com ele, que pode sim ser influenciado quando ele entra em contato com outra corrente energética. Não tem nada de falar assim, mas vai lá porque pegar carga. Não é isso. É que é outra energia, é outra estrutura energética, é outra vibração. Os terreiros de Umbanda, uns são diferentes do outro, justamente porque existem terreiros que têm as suas especificidades. Eu sempre falo isso. Tem terreiro que ele é muito voltado para trabalhos de cura. Tem terreiro que é muito voltado para trabalhos de quebras de demanda, por exemplo. Tudo depende. Encaminha de acordo com cada terreiro. Tudo depende daquela estrutura familiar. Então um terreiro nunca é igual ao outro. Exato. E se você for encaminhado para pertencer àquela família, a espiritualidade trouxe, não foi à toa, nada é por acaso. Então se você foi encaminhado para pertencer àquela família, por alguma razão tem. Razões energéticas, razões de ancestralidade, inclusive. Sim. Né? Você desconhece, mas a espiritualidade sabe. Então essa coisa de ficar pulando, vou ali, fora aqueles que trabalham, entram pro terreiro e assim, né? Cada semana ele vai, porque que nem no meu terreiro as sessões de atendimento público é a cada 15 dias. Hoje não tem sessão lá na casa do meu pai, eu vou visitar um outro terreiro. Aí na outra semana vai visitar outro terreiro. E fica aquela coisa maluca. E depois ele não sabe por que está havendo algum desequilíbrio energético, né? Você sabe, Bruno, que assim... Falei demais. Não, é assim. A gente tá babando aqui ouvindo. Eu tenho... Aliás, desculpa vocês dois aí, né? Eu tenho terreiro aberto já. Nós estamos partindo mais para os 20 anos já, né, Roberto? Quase uns 20 anos já, o terreiro aberto. A minha casa, né? É assim, a casa que você dirige. A casa que eu dirijo. Sim. A casa da minha mãe tem mais 60, né? Assim, que eu dirijo está nos quase 20 anos já. E todas as vezes que eu vou num terreiro visitar, eu vou avisar minha mãe. Perfeito, é isso. Mãe, hoje eu estou indo no terreiro X, estou indo fazer isso. Até na casa dos meus filhos. Mãe, hoje eu estou indo no terreiro do Roberto, hoje eu estou indo no terreiro do Thiago, hoje eu estou indo no terreiro da Viviana, hoje eu estou indo no terreiro de fulano, estou indo do Adélio. Eu faço isso. Olha, e tem um outro detalhe. Eu, quando vou visitar uma casa, eu penso assim, a minha família é o 15 de novembro. Se um filho estiver indo visitar uma casa, ele está, a partir do momento que ele está indo visitar aquela casa, ele está representando a minha casa. Ele está representando a nossa família, né? Então ele tem que ser alguém bem estruturado para se representar bem. Sim, exatamente. Ele não está me representando, ele está representando a nossa família. Eu acho que não tá. Eu acho que um médio iniciante ele não está legitimado a conhecer outras casas. Por quê? Ele não está legitimado a conhecer a estrutura familiar que vem desde um orixá, como você falou. Quer dizer, a pluralidade na Umbanda. Ele não conheceu isso ainda, por isso que ele acha diferente. Nossa, aquela casa faz isso eu gosto ou não gosto. Por que a minha casa não faz? Porque pelo pouco tempo de médium que ele tem, ele não aprendeu a saber que a religião é plural, porque cada orixá traz uma qualidade. Ele ainda não tem esse discernimento. Exatamente. Depois que ele tiver esse discernimento, ele vai dizer assim, não, lá não está errado. Lá está correto, porque o orixá que conduz aquela casa... Ele tem discernimento para compreender o porquê das diferenças. O pai de santo é filho daquele orixá, o trabalho dele é mais ativo. O outro é voltado mais à cura, porque o orixá é gente Oxalá. Ele aprende isso na casa dele, e aí ele, depois de muito tempo, está habilitado a visitar outras casas. E tem um outro detalhe, né? Se eu vou na casa vou na sua casa, você é filho de Oxóssi, você vai na minha casa e eu sou filho de Ogum, já é diferente. Sim, já é, completamente. Já é diferente. Um médio, mesmo dentro da estrutura familiar. Mesmo? Aí isso que eu ia falar agora. O nosso templo em Guarulhos é dirigido por mim, né? É uma casa de Ogum. São José do Rio Pardo, que é dirigido pelo meu irmão lá, pelo Edmir Mariano, ele é filho de Xangô.
Nós somos da mesma família. São Existe duas diferença. casas co-irmãs. E já tem diferença. Por causa dessa questão da Isso hereditariedade. é tão visível, porque o Nilson, ele também, no seu trabalho com vocês lá. Mas ele tem, depois de um certo tempo, ele fala, você vai abrir os trabalhos durante 7 dias. É interessantíssimo, mesmo na mesma estrutura, quando o médium, né, ele Já tem uma mudança energética e vibracional. tem uma condução do trabalho, ela é mais passiva, ela embora traga toda a estrutura da casa, ela tem a dinâmica do orixá pessoal do médium, Porque vai ser realizado isso. Ele já começa a ver isso na própria casa que ele está, que a Umbanda é múltipla, que mesmo numa mesma estrutura, quando alguém vai dirigir um trabalho, toda aquela estrutura, toda aquela vibração, aquele amparo sai na vibração dele. Se ele é um filho de Obaluã, é mais calmo. Se é um filho de Yansan, Vai dar outra vai formatação. dar uma outra formatação. Então ele vai percebendo dentro da casa dele que tem, na própria tradição que ele segue, tem uma pluralidade que é do orixá. É o disparo energético. É o disparo energético daquele determinado orixá. E quando ele aprender isso, né, que eu gosto de falar que os orixás ensinam em silêncio, quando ele aprender isso, que a Umbanda ela é pluralista dentro da sua própria casa, porque cada orixá traz uma vibração e uma qualidade, um atributo e uma atribuição, quando ele for em outra casa, ele não vai notar a diferença. Aqui, eles saudam Exu de uma forma, mas todos reverenciam Exu. Então, na Umbanda, o que é viga-mestre é reverenciar Exu. A forma que o faz, não tem problema. Você não pode chegar e falar assim, olha, mas eu achei mais bonito saudar assim, saudar assado. Porque tem esses questionamentos. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele aprende a pluralidade da religião estando na casa dele, para quando estiver habilitado a visitar outra casa, isso não causa estranheza. Isso vai do costume e da tradição, é o que a gente sempre fala, é tradição. Né? A tradição da casa é fazer dessa forma. É isso A mesmo. tradição da sua é diferente, né? E existe uma razão por que ser assim, tudo tem explicação. Sabe qual é o meu problema que eu vejo hoje? É a receita de bolo. Sim, Né? que É querer colocar como se fosse tudo é receita de bolo. Então, olha, você salva o Exu assim, você põe a mão para baixo, você faz isso, você faz aquilo. Tudo depende da tradição Isso, daquela casa. Você pode porque ensinar tem um o que motivo. significa, né? Mas não Isso. falar, é assim. Sim, o que significa dentro da sua tradição. Sim. Na minha pode ter outro significado. Exatamente. Vamos assistir o Me Fundamenta do Paulo, ele explicando saudar Exu Sim, assim. é. Mas se viesse uma pergunta, por que saúde Exu assim, com a mão esquerda para frente e a mão direita para cima? Espalmada Ele pra também sabe falar. Sim. Ele sabe falar de tudo porque ele conhece o fundamento do mistério Exu. Só de que ele todas sempre, as estruturas. só que ele sempre vai dizer assim, ó, é fundamental que se reverencie Exu. O problema é a receita de bolo, sabe? O que acontece é que assim, vocês assistem os quadros lá no meu fundamento, eu sempre falo, segundo a minha Sim, doutrina, é deixa isso bem maravilhoso. claro. segundo o que eu sei, a minha verdade não é absoluta. Mesmo porque uma Nunca é. verdade não anula Não, a não é verdade de não, outro, não. A minha, e nunca é, né? O meu fundamento ajuda muito nos cursos de teologia, porque as perguntas, essas pequenas perguntas que eles trazem, você já mata a pau ali. E é interessantíssimo, porque toda pergunta, eu costumo falar isso, né? Toda pergunta ela é válida, não importa a posição que você esteja. Você é um professor de teologia, você está ministrando um curso, desde a pergunta mais simples à maior pergunta, você tem que se voltar para responder, né? E é válida. E o Me Fundamenta é essencial para isso. Olha, Já me fundamentou muito de algumas coisas também, viu? Me fundamenta! Me fundamentou muito. Você sabe que eu tô para gravar um Me Fundamenta com a minha mãe, porque foi uma coisa que eu aprendi eu aprendi com ela. E me fizeram essa pergunta essa semana, eu falei, não, isso eu quero gravar com ela, porque foi ela que me ensinou. Sabe? Foi ela que, aliás, tudo que eu sei praticamente foi ela que me ensinou, né? Você não era filho dela. Exatamente, eu não era filho, eu não era filho dela, mas isso é uma coisa que ela bate na tecla constantemente. Eu não vou falar aqui, vou gravar com a minha mãe. Mas voltando a esse assunto do médium, né? Na nossa casa, vira e mexe eu coloco lá, eu abro o terreiro, tudo, eu abro a gira e eu coloco alguns médicos para comandar algumas linhas, né, de trabalho. Eu coloco. E mesmo que você chame, por exemplo, lá, Roberto, Pablo, Xangô, mesmo que eu coloque os dois, você consegue perceber nitidamente a diferença dos dois. Os dois estão comandando, mas a energia é diferente. É isso mesmo. Consegue Encerrar o de perceber. hoje, né? Oi? Vamos encerrar o de hoje? Vamos encerrar o de hoje. Não, gente,
Desculpa, a gente acabou se estendendo, né? A gente acabou se estendendo. Amanhã a gente conversa, vou trazer um assunto agora sobre visita. Vai deixar para amanhã.